Sejam bem-vindos ao projeto 4, que nós ainda estamos trabalhando com a classificação binária, e o objetivo agora é utilizar os parâmetros que nós descobrimos que têm os melhores resultados quando nós fizemos a aplicação do Grid Search, e vamos utilizar a base de dados inteira para fazer o treinamento. Em geral, quando você faz todos os testes, usa a técnica de validação cruzada, você escolhe os melhores parâmetros. Quando você chega num percentual de acerto, numa taxa de acerto que você está satisfeito, o que você vai fazer é treinar novamente o modelo, só que com a base de dados completa. Então, antes nós estávamos fazendo a validação cruzada, que é utilizada para nós visualizarmos os resultados, e antes ainda tivemos a divisão entre base de dados de treinamento e base de dados de teste. Então, agora o que nós vamos fazer é o treinamento completo utilizando os melhores parâmetros do Grid Search. Aqui nós já temos boa parte dessa codificação já pronta, que o código segue o mesmo que nós já vimos trabalhado anteriormente. Fazemos a conexão no ambiente, fazemos a etapa 1, que é a importação das bibliotecas, que nós já havíamos trabalhado anteriormente. Logo na sequência, nós vamos carregar a base de dados. Para isso, vamos clicar em Upload. Selecionamos entradas BREST, saídas BREST. Aguardamos ele carregar esses dois arquivos no ambiente. Definimos a semente geradora aleatória. Carregamos os dois arquivos CSV. Aqui nós já estamos convertendo para tensores, e veja que nós não fizemos divisão entre treinamento e teste. Então, se nós, por exemplo, digitarmos um type previsores, ele está retornando o formato do PyTorch, e aqui é importante salientar que nós não estamos trabalhando com Grid Search nem com validação cruzada, então nós não precisamos fazer aquela interface com o sklearn. Então aqui nós deixamos os dados no próprio formato do TensorFlow. Na etapa 3, nós transformamos para tensores, aquela ideia da base de dados. Aqui estamos fazendo em uma linha só. Aqui estamos criando o Tensor Dataset, que nós concatenamos previsores com a classe. Definimos o batch size igual a 10, que no Grid Search ele teve um resultado melhor do que quando nós utilizamos 30. E aqui nós fazemos o Data Loader, que ele já vai fazer toda a divisão e deixar no formato correto. Executamos essa célula. Logo na sequência nós vamos fazer a construção do modelo. E estamos utilizando o conceito de definição de classe. E veja que aqui nós temos esse valor 30 entradas ligando-se a 8 neurônios. E mais 8 neurônios na camada oculta, por fim chegando em um neurônio na camada de saída, que conforme nós vimos no Grid Search, o resultado melhor foi utilizando 8 neurônios do que se nós utilizássemos 16. Com relação à inicialização, usamos a inicialização normal, que no Grid Search foi aquela que deu o melhor resultado, e aqui inclusive tem esse link para a documentação do Keras, que esses parâmetros min e o std do desvio padrão, eles são os mesmos usados lá no Keras. Então nós fizemos a mesma configuração da inicialização que é feita nessa outra biblioteca. Então você coloca qual é o valor da média e também qual é o valor do desvio padrão, ou seja, quanto que esses números aleatórios que serão gerados, os pesos aleatórios, eles estarão afastados da média. E aqui também colocamos uma camada de dropout com o valor 0.2, que nós tivemos um resultado melhor. Nessa parte, nós simplesmente só fazemos o processo forward, que a ideia é para fazer a ligação entre todas as camadas. Podemos executar. Logo na sequência, criamos um classificador, que recebe o classificador torch, que é essa classe. Definimos o criterion, que é o binary cross entropy, e o otimizador Adam. Lembrando que esses dois parâmetros foram escolhidos como os melhores lá no Grid Search. Logo na sequência nós temos aquele mesmo código que nós havíamos implementado no primeiro projeto, que é para efetivamente fazer o treinamento. Fazemos o for por 100 épocas, o valor 100, pois nós fizemos o teste no Grid Search com 50 e com 100.
esse valor teve o melhor resultado. Fazemos aquele for para percorrer os dados a cada repetição. Zeramos os gradientes. Essa linha vai fazer uma classificação passando os inputs. Calculamos o erro, comparando as previsões com as respostas reais. Inicializamos o processo do backpropagation e o step efetivamente faz a atualização dos pesos. Fazemos a acumulação do erro e, por fim, só mostramos os valores das épocas, ou seja, época por época. Lembrando que o objetivo é diminuir esse valor do erro. Após ele terminar essa execução, já vamos para a etapa 6, que nós vamos fazer a classificação do novo registro. Eu crio essa variável novo, torch.tensor, e eu preciso colocar cada um desses atributos, assim como nós havíamos carregado na base de dados. Perceba que nós temos os previsores e a classe, que são aqueles 20 registros. Então, se nós abrirmos as entradas breast, nós temos essa série de atributos e o que nós precisamos fazer para classificar o novo registro, passar todos esses atributos. Então, se um algoritmo foi treinado com 10 atributos, você obrigatoriamente precisa ter o valor desses 10 atributos. Então, aqui nós já temos alguns valores aleatórios, com os 30 atributos que equivalem às 30 entradas. Essa parte nós não estamos digitando, pois seria muito repetitivo ficar colocando todos esses números. E veja que nós precisamos criar um tensor e o tipo dele torch.float. Então, criamos esse novo registro. Vamos supor que você tem uma interface gráfica web, desktop, que o usuário preenche os dados sobre o tumor, ou o médico preenche esses dados e ele submete ao sistema, e o sistema vai dar uma resposta se é maligno ou se é benigno. Para nós efetivamente fazermos uma classificação, o primeiro passo, precisamos colocar o classificador em modo de avaliação, conforme nós já havíamos trabalhado anteriormente. Se você não fizer essa linha, ele vai tentar fazer a atualização dos pesos. Vamos criar uma variável previsão que vai receber o classificador. Colocamos o novo registro, executamos e vamos observar o que nós temos nessa variável previsão. Note que ele é um tensor e nós precisamos agora buscar esses dados que estão aqui dentro. Então, uma maneira de nós fazermos isso, eu vou indicar que a variável previsão vai receber previsão.detach, executamos, vamos agora digitar previsão, você já vai entender o que ele vai fazer de diferente, quer dizer que ele pegou só a parte do tensor, então ele não pega esse restante que tem aqui junto quando você faz uma previsão, que ele vem com informações complementares. Então é como se você estivesse desatachando a parte que realmente interessa. Para nós termos o valor fora de um tensor, que no caso ele está com um tensor, nós podemos indicar que o tensor vai receber a previsão.numpy, executamos. Se nós observarmos o type da variável previsão, foi convertido para um NumPy Array, antes estava no formato de tensor. Se nós digitarmos previsão novamente, perceba que agora ele está no formato de array. E agora o que nós precisamos fazer é indicar uma condição, porque aqui ele está retornando uma probabilidade. Nesse caso ele está com o valor 1, quer dizer que é um câncer maligno. Então nós precisamos agora fazer aquela condição, que se ele for maior do que 0,5 ou menor do que 0,5. Então, eu posso indicar que a previsão vai receber previsão maior do que 0,5, ele vai receber true ou false. Se nós digitarmos previsão, nesse caso, ele vai retornar o valor true, quer dizer que é o câncer maligno. Então, você pode utilizar essa forma para você fazer uma previsão de um registro que você não sabe a qual classe pertence. Perceba que aqui nós não temos o valor da classe, passamos um conjunto de dados e ele vai fazer a previsão.
Por fim, a última etapa para salvar esse classificador, caso você queira utilizar posteriormente para não precisar fazer o treinamento, vamos indicar que o classificador, colocamos um ponto e existe essa propriedade stateJIT, que é aqui que nós teremos informações sobre os pesos. Se eu colocar um abre e fecha, ele está mostrando todos os pesos, por exemplo, pesos da camada densa 0, se nós descermos um pouco, para o bias, para a camada 1 e assim por diante. É muito parecido com aquela aula que nós havíamos trabalhado com a visualização dos pesos. Então agora o que nós vamos fazer é simplesmente um tort.save classificador.stateJIT e aqui você vai colocar o nome, eu vou chamar de classificador.pth, esse é o padrão para você salvar. Executamos. Se nós abrirmos aqui em Files, dá um refresh, perceba que ele já salvou o classificador, tamanho dele é 8.82 KB. Se você der 2 cliques, ele vai fazer o download, então sugiro que você faça o download desse classificador, que na próxima aula nós vamos abrir um novo notebook para nós carregarmos esse classificador e fazermos algumas previsões. Que nessa parte da aula que nós fizemos essas previsões, nós usamos o classificador que foi treinado, ou seja, uma variável. Então você vai aprender como que você vai carregar caso você queira integrar em algum outro tipo de aplicação. Obrigado e até lá!